O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias e nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer casa, cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, Jesus hoje se prepara para enviar os seus apóstolos a anunciar o Evangelho. Quando Jesus subiu para o céu, fortaleceu ainda esta grande vontade de que o nome dele fosse conhecido no mundo inteiro. Mateus relata a última frase de Jesus: Ide no mundo inteiro, anunciai o Evangelho, batizai todos os povos, eu estarei convosco até o fim do mundo. Os apóstolos no começo não foram no mundo inteiro. Sabemos pela história que ficaram até com medo, como ovelhas sem pastor, e se trancaram naquela sala onde Jesus havia celebrado a Santa Ceia, final da sua vida, havia lavado os pés dos apóstolos, havia instituído o sacerdócio e a Eucaristia. Somente com a chegada do Divino Espírito Santo, que nós comemoramos domingo passado, eis que o medo ficou de lado. Os apóstolos começaram a abrir aquela porta fora nas praças, sem nenhum medo, começaram a falar de Deus, não se importando de mais nada. Começaram a converter tantas pessoas, não davam conta. A um certo ponto, as comunidades que se formavam em Jerusalém aumentavam cada vez mais. E os apóstolos se reuniram para discutir a respeito de um assunto: como conciliar esta ordem que até hoje aparece no Evangelho, de ir no mundo inteiro, confiando única e exclusivamente na divina providência, não levando nem dinheiro, nem roupa, nem calçado, nada. Como conciliar tudo isso quando nós, em prática, não conseguimos sair da cidade de Jerusalém? Foi aí que os apóstolos, iluminados mais uma vez pela força e pelo poder do Espírito Santo, escolheram 7 pessoas, aos quais se impuseram nas mãos, na cabeça, e que chamaram de diáconos, para que continuassem cultivando a doutrina nas comunidades que estavam formando, permitindo assim aos apóstolos de sair na região ao redor de Jerusalém, na Judeia, para depois subir para Samaria, para subir mais alto ainda para Galileia
e enfim para entrar naquele que era chamado naquela época Ásia Menor, atual Turquia, anunciando o Evangelho de Deus. Meus irmãos, o Evangelho não pode parar. Os apóstolos cumpriram a sua tarefa. E nesta evangelização, eis que se encontraram logo com pessoas que não somente ficaram de boca aberta, como se diz, profundamente admirados, mas quiseram saber mais. E aconteceram episódios extraordinários. Paulo, um ano após que Jesus subiu para o céu, recebeu aquela conversão famosa, citada inclusive no livro dos Atos dos Apóstolos, por 3 vezes. Pode conferir no capítulo 9, 22 e 26 do livro dos Atos dos Apóstolos. Por 3 vezes está contando o mesmo episódio. Tamanha foi a sua importância. E olha, Paulo, que se torna ele também apóstolo, com o título bem merecido, porque ele, quando ficou sabendo que Jesus havia enviado os seus apóstolos até os confins do mundo, Paulo colocou na sua cabeça de ir até naquela cidade que estava mesmo no fim do mundo, naquela época, exatamente a cidade de Roma. E foi lá que ele derramou o seu sangue. E nesta caminhada de evangelização, essa pessoa também de Barnabé. Barnabé, que é de Chipre, de uma ilha do mar Mediterrâneo. Lá também chegou o Evangelho, poucos anos depois. E olha, ele ficou encantado, deu a sua adesão, era uma pessoa sábia, recebeu o batismo, se tornou também ele um apóstolo na evangelização, como falei no começo da missa, e como está registrado na leitura que nós ouvimos. Ele foi pedir ajuda a Paulo e trabalharam os dois mais de 1 ano. Os dois, ele, Barnabé e Paulo, que nunca viram Jesus, olha só, minha gente. Mas trabalharam com aquele amor, com aquele fervor, acreditando plenamente de serem instrumentos nas mãos de Deus para operar aquele bem que nunca lhe seria tirado. Hoje, a fé de geração em geração chegou na íntegra para cada um de nós. A mesma fé dos apóstolos. Podemos ter até uma nacionalidade diferente, mas temos a mesma linguagem da fé. Isto que é gratificante. E hoje somos nós os responsáveis para tocar para frente este grande projeto de Deus. Vamos dizer a Deus, através do Divino Espírito, que fortaleça a nossa boa vontade. Que não tenhamos medo de defender, de vestir a camisa do time de Deus. Sejamos nós também apóstolos, com a doutrina, com o bom exemplo, com o estímulo, com a convicção de caminhar na estrada que nos leva a crescer cada vez mais na nossa perfeição e na nossa santificação. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.